Boa noite a todos. Hoje nós vamos conhecer mais um sinal de pontuação, né? Esse sinal ele é um pouco conhecido. No nosso meio a gente utiliza bastante ele, principalmente quando a gente quer afirmar algo, a gente quer passar a emoção na nossa fala, quando a gente escreve o texto, a gente utiliza ele. Acho que todos já sabem qual é, que é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, também chamado de ponto de admiração, é um sinal gráfico utilizado na produção de textos. De tal modo, o ponto de exclamação é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo, ou seja, ele é empregado no final de frases exclamativas que expressam emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, dentre outros. Na matemática, o ponto de exclamação é utilizado para indicar os números fatoriais, representados por n fatorial. Bom, então como o nome mesmo já diz, né, ele é um ponto de exclamação, ele é um sinal gráfico que ele é utilizado para exclamar algo. Antigamente, esse ponto ele era conhecido como ponto de admiração, porque as pessoas acreditavam que esse ponto transmitia alegria quando ele era utilizado. Porém, somente porque o ponto de exclamação ele também pode ser usado para raiva, para fúria, para espanto, para indignação. Tudo que for expressar sentimento e exclamar algo, a gente vai utilizar ele, né? Não só para coisas boas. E na matemática ele já é conhecido e representado por o n fatorial, que é o n e o ponto de exclamação. Não tem outra forma, né, de ser utilizado. Aqui alguns exemplos. Uau! Estou muito brava com você. Que noite linda! Tia Joana fez um bolo delicioso. Que floresta maravilhosa! A comida da tia Maria estava uma delícia. Socorro! Então, assim, pela minha fala que eu tô aqui falando, já dá para perceber que conforme a gente vai falando, o nosso tom muda conforme o ponto de exclamação. Porque ele é utilizado com entusiasmo. A gente fala, que noite linda. Não é o que você fala, que noite linda. Não, você vai utilizar assim, dessa forma, né? Socorro, que já é um pedido de ajuda, né? A comida da tia Maria estava uma delícia. Você já fala com aquela empolgação, por conta de ter o ponto de exclamação, você já sabe. Ponto de exclamação e um ponto de interrogação juntos. O ponto de interrogação é utilizado para indicar uma pergunta, enquanto a exclamação é empregada em situações de grande emoção de sentimentos. No entanto, podemos encontrar expressões em que os dois sinais são utilizados. Vocês sabiam que podem utilizar o ponto de exclamação e o ponto de interrogação juntos? A gente vai conhecer. Nesse caso, o iniciador pretende realizar uma pergunta, no entanto, carregada de emoção. Por exemplo, você não gosta mesmo de sorvete? No exemplo acima, podemos perceber que a pessoa realizou a pergunta para seu interlocutor, ao mesmo tempo que externalizou sua surpresa. Como você não gosta de um doce tão bom? Aqui nesse exemplo, a gente percebe que é algo que, de certa forma, ele sabe a resposta, ele afirma e ele pergunta, você não gosta mesmo de sorvete? Né? Quando ele fala você não gosta, é como se ele já soubesse, né, que a pessoa, mas aí ele pergunta e afirma, e já você sente a emoção quando ele fala. Eu uso bastante o ponto de interrogação e o ponto de exclamação juntos, porque eu tenho essa mania de fazer isso. Você não vai para casa, né? Ou a gente sempre utiliza o né mesmo, depois o ponto de exclamação, ponto de interrogação juntos, porque é meio que uma pergunta com emoção e, de certa forma, uma afirmação. E você só quer ouvir a outra resposta da pessoa, mesmo já sabendo. Como é o caso aí. Como você não gosta de um doce tão bom, né? Que já ele já sabe que a pessoa não gosta, mas ele continua falando com essa empolgação. Observe que em alguns discursos, a fim de enfatizar ainda mais o enunciado, utiliza-se mais de um ponto de exclamação. Por exemplo, sim, também a gente utiliza muito vários pontos de exclamação. Quando a gente quer se tratar de algo que está afirmando assim, né? Não acredito! Vai embora! Para enfatizar mais ainda, para quando o leitor for ler, ele já entender que você está passando aquela emoção mesmo.
Ponto de exclamação e vocativo. O vocativo é um termo acessório da oração que denota chamamento de invocação. Quando a pausa da invocação for mais longa, geralmente é empregado o ponto de exclamação. Por exemplo, não diga isso, Sérgio. Bom, olha a gente de novo falando do vocativo, né? O vocativo é aquela palavrinha que é usada como chamamento. Como é o caso de Sérgio, que está como chamamento. Então, não diga isso, Sérgio. Tá exclamando, né? Você percebe pela entonação. Então, o ponto de exclamação também é utilizado. No entanto, há alguns casos em que os pontos de exclamação são empregados no início da frase e depois do chamamento. Lúcia, venha para a festa. Ou ainda podem aparecer numa frase que tem somente a expressão de chamamento pessoal, que no caso também é o vocativo. Lúcia, venha para a festa. Afirmou Lúcia para chamar a Lúcia mesmo. Venha para a festa. Não quis nem afirmar que venha para a festa, mas quis Lúcia, né? Ponto de exclamação e verbos imperativos. Os verbos no modo imperativo indicam uma ordem, orientação, conselho ou pedido. Nesse caso, o ponto de exclamação pode vir seguido dos verbos imperativos. Por exemplo, não faça isso, imperativo negativo. Veja isso, imperativo afirmativo. Vá sentar agora, imperativo afirmativo. Faça sua tarefa nesse exato momento, imperativo afirmativo. Como é isso daí, né? A gente já falou sobre os verbos imperativos, que é quando ele está fazendo a ordem, algum pedido, e aí, nisso que a gente falou foi sobre a vírgula, né? Nesse caso, é os pontos de exclamações, porque eles fazem parte, porque a gente está pedindo uma ordem, né? Está pedindo alguma coisa, então não faça isso, você está afirmando, então é necessário ponto de exclamação. Veja isso. Até um tom mais de arrogância, quando você coloca ponto de exclamação, vá sentar agora, de ordem. Quando você está falando assim, né, com ponto de exclamação. Não mexa nos meus brinquedos. Olha aí, o ponto de exclamação fazendo parte do modo imperativo. E agora, letras maiúsculas e minúsculas. Uma das dúvidas que podem surgir com o uso de diversos sinais de pontuação é o emprego das letras maiúsculas e minúsculas. Tanto o ponto de interrogação como o de exclamação possuem, na essência, o mesmo valor do ponto final. Ou seja, eles são utilizados no final de frases para indicar o término de discurso. Para tanto, nas frases que apresentam mais de um ponto de exclamação ou interrogação, normalmente são empregadas as letras maiúsculas. Por exemplo, meu Deus, você falou com ele? Meu Deus, que sol quente. Nesse caso aí é porque às vezes a gente tem dúvidas, porque depois que você utiliza esse ponto, se você vai continuar a frase ou o texto, às vezes a gente fica sem saber se a gente vai começar ela com o ponto ou com a letra maiúscula ou minúscula. Só que aqui, como está falando, a gente tem que colocar, começar com letra maiúscula. Esses dois sinais, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, tem o mesmo valor do ponto final. O ponto final, quando a gente utiliza ele, que vai começar uma nova frase, um novo sentido, a gente vai lá e começa com letra maiúscula. Então, o ponto de exclamação também é assim, como meu Deus, você falou com ele, aí depois do ponto de exclamação de meu Deus, o V de você já foi com letra maiúscula, então a gente tem que lembrar disso também. Não começa com letra minúscula, pode usar o ponto de exclamação. Ponto de exclamação e interjeição. Vale lembrar que o ponto de exclamação é sempre usado depois de uma interjeição. As interjeições são palavras invariáveis que denotam uma linguagem afetiva, expressando sentimentos, por exemplo, atenção, obrigado, socorro, alô, oba, dentre outros. Então, eu acho que a gente já falou sobre as interjeições no outro estágio que a gente fez, que são o quê? Interjeições são palavras invariáveis que expressam sentimentos, emoções, alegrias, tristezas, está junto com o ponto de exclamação. Sempre que a gente for falar uma palavra que seja interjeição, ela vai estar acompanhada do ponto de exclamação, porque atenção, ela é uma interjeição porque ela está expressando algo, obrigado, e aí sempre ela vai estar acompanhada do pontinho de exclamação. Oba, amanhã é feriado. Olha, ele está expressando um sentimento, né? Oba, amanhã é feriado de alegria. E nisso vem um ponto de exclamação junto. E obrigada a todos.